Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Eu sou o pastor Écio Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é uma alegria ter você conosco no nosso maravilhoso Evangelho do Dia. Hoje é sábado da 13ª semana do Tempo Comum, dia 6 de julho de 2024. Eu gravei o programa de hoje porque eu estou agora na reunião dos pastores e pastoras do distrito de Talcara. Estou como superintendente distrital, então eu tenho sempre essa reunião uma vez por mês. Por isso que eu não estou ao vivo com você. Mas já curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, compartilhe essa palavra, que você seja muito abençoado por Deus nesse sábado, em nome de Jesus Cristo. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo sagrado, pela noite de sono que tivemos e por esse santo e abençoado sábado. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pela tua bênção. Em nome de Jesus, Pai, continue conosco, nos guardando, protegendo e abençoando. Nós te louvamos pelo teu cuidado e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Como foi sua noite? Você está bem? Dormiu bem? Você está assistindo esse programa da onde? Que horas você está assistindo esse programa? Depois deixa aí nos comentários para eu saber. Tá bem, querido? Em nome de Jesus. Hoje o Evangelho tem como tema o jejum. O jejum. Então vamos ler Mateus 9, do versículo 14 ao 17. Esse é o Evangelho do sábado, do 13ª semana do Tempo Comum. Então todo sábado da 13ª semana do Tempo Comum, nós estaremos lendo Mateus 9, do 14 ao 17. Porque nós não queremos aprender o Evangelho uma vez, nós queremos aprender sempre. Sempre. Eu quero viver aprendendo o Evangelho, né? E quando a gente lê a Bíblia toda à luz de Cristo, toda a Bíblia se transforma num Evangelho em boas novas. Bem? Então vamos ler o versículo Mateus 9, 14, 15 ao 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo estiver com eles? No entanto, dias virão em que o noivo será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa, e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo que estamos na tua presença. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor fala conosco e continuará falando, em nome de Jesus. Amém. Querido, o tema de hoje é o jejum. O jejum. O jejum não é uma prática exclusiva dos cristãos nem dos judeus. Povos e religiões do mundo inteiro praticam o jejum. Hoje o jejum é praticado até pela área médica. Existem médicos que trabalham individualmente com seus pacientes com o jejum. Existe jejum intermitente e várias outras práticas que a pessoa não deve aprender na internet. Deve ter um médico lhe acompanhando, né? Mas o jejum, querido, sempre teve na história da igreja. Depois que Jesus foi retirado para o céu, foi levado para o céu, a igreja começou a jejuar. Né? Você vê que os discípulos de Jesus não jejuavam, mas a igreja começou a jejuar assim quando Jesus voltou para o céu. Então nós vemos Atos 13,
a igreja em Antioquia jejuando, orando e buscando revelação de Deus. Nós vemos em Didaquê, um escrito apostólico do ano 60 depois de Cristo, que a igreja cristã do primeiro século jejuava toda quarta-feira e jejuava toda sexta-feira. Os judeus jejuavam terças e quintas e os cristãos começaram a jejuar quarta e sexta-feira. Nós vemos em toda a história da igreja os cristãos jejuando. Quando começou a reforma protestante e principalmente lá no século XVII, quando os puritanos foram para os Estados Unidos, as igrejas que nasceram desse movimento puritano deixou de jejuar, né? E começou a falar que era contra o jejum. Mas a igreja de Cristo, no geral, desde os apóstolos, Atos 13, até os nossos dias, nós jejuamos. Wesley, ele seguia Didaquê. Os primeiros metodistas do século XVIII jejuavam toda quarta-feira e jejuavam toda sexta-feira. O jejum começava ao pôr do sol da quinta e terminava ao pôr do sol da sexta. Geralmente era acompanhado de líquidos, água ou até líquidos de frutas, sucos de fruta, não é? Era uma prática. Isso estava, se um pregador metodista não tivesse a vida de jejum, não podia ser pregador metodista. Todos os pregadores metodistas tinham uma vida de jejum e oração. É uma prática, né? E era toda quarta e toda sexta. Depois entrou nas regras gerais o jejum toda sexta-feira, né? Wesley fez uma regra geral onde os cristãos viviam essa regra e era uma coisa muito linda, muito bonita. Bem, o Evangelho então vai falar sobre jejum. E nós vamos ver 3 momentos nesse Evangelho. Primeiro, a pergunta dos discípulos de João Batista. João Batista tinha seus discípulos e Jesus tinha os seus discípulos. Depois nós sabemos que os discípulos de João vieram, depois da morte de João, e muitos deles se transformaram em discípulos do Senhor Jesus. Porque João veio preparar o caminho do Senhor. Os discípulos de João chegam para o Senhor Jesus com respeito, lógico, e diz o seguinte, olha o 14. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Os discípulos de Jesus sempre jejuaram antes de serem discípulos de Jesus. Eles eram judeus. Então, como os judeus jejuavam na terça, na quinta, em determinadas fases da lua, em determinadas festas, né? Os judeus jejuavam muitas vezes. Mas depois que eles passaram a ser discípulos de Jesus, eles pararam de jejuar. E é essa pergunta que os discípulos de João fazem direto a Jesus. Eles não perguntam aos discípulos, eles não são fofoqueiros, não querem confusão, eles querem aprender. Então eles vão direto ao Senhor Jesus e perguntam: por que nós e o fariseu jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então essa é a pergunta dos discípulos de João. Eles estão querendo aprender com Jesus. Amém? Então você percebe que a prática do jejum já existe, né? Tanto é que o Novo Testamento não fala que devemos jejuar, fala como jejuar. Por exemplo, quando você vê as instruções de Jesus em Mateus 6, orientando sobre a esmola, a oração e o jejum, ele não fala que devemos dar esmola, ele fala como devemos dar a esmola. Não fala que devemos orar, fala como devemos orar. Não fala que devemos jejuar, mas como devemos jejuar. Por quê? Porque o jejum era uma prática dos judeus, era uma prática dos cristãos, né?
Jesus apenas ele orienta como deveria ser essa prática, não é? Como deve ser a prática. Nós já aprendemos, o jejum tem que ser algo individual e sigiloso. Ninguém vai falar assim, eu estou com fome há 3 dias porque estou jejuando. As pessoas vão te elogiar, você recebeu a recompensa dos homens, logo não receberá nada do céu. Porque a pessoa jejuou para aparecer, né? Você tem que jejuar no sigilo do teu coração. Só as pessoas que estão envolvidas com você que devem saber do seu jejum, né? Eu sempre digo, teve um amigo meu que fez um jejum de 3 dias, ali ganhou um adesivo desse tamanho assim e botou adesivo no carro. Eu participei do jejum dos príncipes. Já perdeu o galardão, perdeu a recompensa, né? Então, primeiro nós vemos a pergunta dos discípulos de João. Por que nós, os fariseus, jejuamos, muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Vamos ver a resposta do Senhor Jesus. Jesus não é contra o jejum dos fariseus. Jesus não é contra os discípulos de João. O jejum dos discípulos de João. Jesus não é contra o jejum, né? Senão ele falaria, não, eu sou contra o jejum, nós não devemos jejuar. Ele não fala isso. Ele fala quando que os seus discípulos irão jejuar. Diz assim, Jesus respondeu, versículo 15, como pode um convidado para o casamento estar triste enquanto o noivo está com eles? Né? Existia um preceito no judaísmo antigo que num casamento as pessoas tinham que estar felizes, tinham que festejar. A pessoa ir para um casamento e não comparecer, a não ser por questão de morte ou enfermidade, era algo muito grave. Era uma afronta terrível, né? Então, quando os convidados para o casamento, o noivo está presente, eles não podem ficar tristes. Já viu quando você convida alguém para uma... Eu lembro que a gente estava com um grupo de pessoas e fomos comer uma pizza. Uma pessoa conseguiu estragar toda a pizza, porque ela estava assim muito brava, né? E não é legal, né? Se você, eu vou para aquele lugar comer com o pessoal, vou fazer uma cara feia. Então não vá, porque vai estragar a comida dos outros, né? Tem que estar feliz, tem que estar sorrindo, tem que estar comendo também. Imagina, você vai num jantar, ao invés de comer, você vai cruzar o braço e ficar assim. Estragou a comida de todo mundo, né? Então, como pode os convidados para o casamento estar triste enquanto o noivo está com eles? Não pode estar triste. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então eles vão jejuar. O jejum está ligado à tristeza, por quê? Porque a pessoa ficava sem comer, né? Isso lhe causa tristeza. E a comida está ligada à alegria, né? Então Jesus diz que um dia o noivo lhe será tirado. Essa palavra no grego significa será levado. Está se referindo à ascensão de Cristo, não à sua morte. Eu lembro conversando com uma menina de uma certa igreja de linha puritana, ela disse, nós não jejuamos, porque nós não estamos tristes, o noivo está com a gente. O noivo só foi retirado na sexta-feira santa, mas no domingo da ressurreição ele ressuscitou e voltou para a gente, né? Aí eu disse para ela assim, então os apóstolos, Paulo, o Barnabé, estava tudo errado, né? Porque eles jejuaram em Atos 13. Aliás, a igreja primitiva estava toda errada, né? Porque a igreja primitiva jejuava toda quarta e toda sexta, né? Quando Jesus diz que o noivo será levado, tirado aqui no sentido de levado, refere-se à ascensão, né? Os discípulos ficam tristes, Jesus ressuscita e eles continuam comendo felizes da vida, até o dia que Jesus vai para o céu. A partir dali, eles começam a jejuar. Então a resposta de Jesus é, enquanto eu estou com eles, eu não quero ver ninguém jejuando.
Quando eu for levado para o céu na ascensão, então eles vão começar a jejuar. Eles vão jejuar. Olha essa frase. Eles vão jejuar. Repita comigo. Eles vão jejuar. Por que isso? Porque é vontade de Deus que você jejue. É vontade do Senhor Jesus que você semanalmente faça um jejum. Pastor, eu sou muito doente, tomo 20 remédios. Você pode acordar às 7 horas e fazer um jejum até 7h20. Ninguém vai morrer em ficar 20 minutos. Você deve ter ficado mais de 1 hora em jejum para fazer um exame de sangue, não é? Então imagina toda sexta-feira você falar assim, toda sexta-feira eu vou fazer 20 minutos de jejum. Vou acordar, né? Ou você que acorda mais tarde um pouquinho, vou assistir o Evangelho do dia em jejum e depois eu vou tomar meu café. Olha que beleza, né? Se você tem saúde, condição física, pode ir até meio-dia, pode ir até 6 horas da manhã, pode começar o jejum. O jejum começa quando você come o último alimento, não é quando você acorda. Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 6 horas de um dia até 6 horas do outro dia. Então, 6 horas da noite vou me alimentar e ali vou começar o jejum, né? E vou até o outro dia, 6 horas da tarde, tomando água. Nós sabemos que o diabo não tentou Jesus com a água. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus ficou sem comer alimento sólido, sem comer. Mas o jejum prolongado deve-se beber água, né? Deve-se beber água. Então, Jesus diz que quando ele estava aqui na terra, né, ele é o noivo, é o casamento com a igreja. Nós não deveríamos estar tristes. Os apóstolos não deveriam ficar tristes com o jejum. Mas dias virão em que o noivo lhe será tirado, levado para o céu. Nesse então, eles vão jejuar. Então, Jesus espera que todos nós venhamos ter uma vida de jejum. Amém, queridos? Não importa, já disse, a sua enfermidade, a sua idade, nem a quantidade de horas para o jejum. Você pode fazer um jejum semanal de 20 minutos. Você pode fazer um jejum semanal de um dia inteiro. Depende da sua condição física, né? Então nós vemos a pergunta dos discípulos de João, nós vemos a resposta do Senhor Jesus. E agora nós vemos a parábola do Senhor. Nessa parábola, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: tudo tem que estar no seu devido lugar. Jejuar agora seria colocar o jejum no lugar errado. Por exemplo, na igreja primitiva, do 1º, 2º, 3º e 4º século, era proibido jejuar no domingo. Jejuar domingo era colocar o jejum fora do lugar, botar as coisas fora do lugar. No domingo, os cristãos primitivos não podiam jejuar e nem podiam ajoelhar, porque domingo não é dia de penitência, essa era a palavra. Domingo é dia de celebração. Domingo é dia de você alegremente, né? Eu já disse que a comida bonita é quando o prato está bonito, né? Vai fazer aquele arroz bem bonitinho. Olha que coisa boa, aquela batatinha bem cozidinha. Olha que almoço gostoso, só carboidrato. Não é? Então, amado, domingo é dia de celebração, é dia de alegria. Amanhã nós vamos estar aqui na igreja no Festival do Aipim. Olha, vai ter vaca atolada, aipim frito, torresmo, bolinho de carne de aipim, bolo de aipim. Vai ser um dia maravilhoso, Festival do Aipim. Que coisa linda, né? Festival do Aipim. Então você pode vir, né? Amanhã não é dia de fazer jejum, não se faz jejum domingo. A minha orientação pastoral é: nunca faça jejum domingo, porque domingo é dia de celebração. Pastor, fazer um jejum de 40 dias, pode fazer, menos no domingo. Corta esse domingo, né? Por isso que a quaresma da quarta-feira de cinzas,
até a quinta-feira santa, ela não tem 40 dias, tem mais. Por quê? Porque os cristãos pulavam o domingo. Domingo não pode fazer jejum. Domingo você pula, não é? Olha que legal. Então, queridos, agora então Jesus vai falar da parábola, onde ele vai dizer o seguinte: as coisas não podem estar fora do lugar. Não pode estar fora, tudo no seu momento certo. Eu até oriento, você vai se batizar, então espera o batismo para depois tomar a ceia, se você pode. Ah, pastor, não posso. Então tudo bem. Mas espera o batismo, tudo no seu momento certinho, no seu lugar certo. Não há nenhum sofrimento. Nós metodistas, nós não impedimos a ceia, né? Se a gente está entregando Santa Ceia, qualquer pessoa que chegar, a gente tem que entregar. Agora, todos nós devemos, segundo a nossa regra, os 25 artigos de religião, orientar a seriedade da Santa Ceia, não é? Mas vamos voltar lá na parábola de Jesus. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Então, se eu tenho um tecido todo velhinho, um tecido bem velho, eu quero remendar, eu não vou pegar um tecido novo e tentar remendar ali, né? Um pedaço de um remendo novo, de um pano novo, tentar remendar, porque ele não vai ficar, o pano é velho, o buraco vai ficar maior. Olha o que Jesus está dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior, né? Então, a pessoa pega um remendo de pano novo e põe lá naquele casaco velho, que não aguenta mais nada, tadinho, o buraco vai ficar maior. Jesus está dizendo assim: tudo tem que ser feito na hora certa, no momento certo. Não é momento para jejuar, vamos jejuar depois. Então, tudo no momento certo. Aí Jesus diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, o odre rompe, o vinho se derrama, o odre se perde. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Ou seja, o odre, né, que é feito do ventre, do estômago do animal, quando a pessoa coloca vinho ali, o vinho fermenta e o odre é novo, ele abre também, ele cede também um pouco. O vinho fermenta e ele cede. Agora, se ele é um odre velho, ele já está cedido. Se você põe um vinho velho ali, o vinho não vai fermentar, então nada vai acontecer. Agora, se você pega no odre velho e taca ali o vinho novo, o vinho vai fermentar e o odre vai inchar e vai romper, porque ele é velho. Ele já inchou, ele já cedeu, não tem como mais ceder. Se ceder mais, ele vai acontecer o quê? Vai estragar. Então, escuta só, você vai perder os odres, se rompem, o vinho que você colocou, que nem fermentou ainda direito, vinho novo, vai se derramar. Então, você vai pegar um vinho novo, colocar em odre novo. Pegar um vinho velho, colocar em odre velho. As pessoas aqui fazem várias pregações bonitas, né? Falam que o vinho novo é o Espírito Santo, temos que ser odres novos para receber o Espírito. É verdade. Mas o contexto, a exegese desse texto, está relacionado a essa pergunta que eles fazem. Por que os seus discípulos não jejuam agora? Porque agora não é hora de jejuar. Mas vão jejuar quando eu voltar para o céu. Não se pode pegar o remendo novo e botar em roupa velha, senão o buraco vai ficar maior. Não se coloca vinho novo em odres velhos, senão vai romper os odres, vocês vão perder os odres e vão perder o vinho. É isso que ele está dizendo, simples assim. Querido, escuta bem, faça tudo na hora certa. Você está namorando? Espere o casamento. Você vai se batizar? Espere o momento da ceia do Senhor. Faça tudo corretamente, no momento certo, na hora certa. Não é? Deus tem obra tremenda para a sua vida. O apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus e já começou a pregar.
mas depois ele ficou recluso em Tarso, 6 anos, aprendendo com o Senhor, antes de ir para Antioquia e ser enviado pelo Espírito para a obra missionária. Eu já quero fazer, amado, dê tempo ao tempo, no sentido de que Deus tem um tempo para todas as coisas. Não se precipite. Faça as coisas certas, exatamente na hora certa. Você sabia que uma palavra certa, dita na hora errada, ela pode se transformar em maldição? Poxa, mas eu disse aquilo certo, mas você disse certo na hora errada. Então a gente tem que pedir direção de Deus. Senhor, eu posso falar isso? Senhor, eu posso pedir isso? Senhor, eu posso fazer assim, assado? Não é? Dessa forma, nesse momento. Tem uma oração bonita de Thomas de Kempis, século XV, um homem que cuidava do discipulado de jovens, né, de noviços. E ele escreveu um livro que o Wesley gostava muito. O nome do livro é A Imitação de Cristo. E nessa imitação de Cristo, ele escreveu uma frase muito linda. Como tu queres, onde tu queres, quando tu queres. Então, para que você seja bem-sucedido, para que você seja abençoado, para que você seja frutífero, para que a vida de Deus na sua vida venha prosperar, faça sempre essa pergunta a Deus. Onde? Onde tu queres? Onde? Quando? Quando tu queres? Como? Como tu queres? Eu estou sentindo uma vontade. Cuidado. Essa vontade pode ser do Espírito Santo ou pode ser sua própria vontade. Então pede sinais de Deus para saber se é a tua cabeça ou se é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o teu espírito. Mas se você não tem certeza, é melhor buscar a direção de Deus. Senhor, como o Senhor quer que eu faça essa obra? Quando o Senhor quer que eu inicie esse projeto? Quando? Como? Está vendo? São as perguntas. Quando tu queres? Como tu queres? Onde tu queres? Então, que você seja uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra santa, especial, bonita, que o Senhor envia aos nossos corações. Queremos viver o teu evangelho, ter uma vida de oração e jejum, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar o diácono Livingston. Tem uma semana, hein? Passou rápido. Semana passada a gente estava lá na igreja Jardim Oceânico. Nós falamos bastante sobre a ceia do Senhor, né? Muito bom, bom testemunhos, uma alegria. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos ter amanhã o nosso Festival do Aipim. Será à noite e será de manhã. Você pode vir para o culto e leva o combo. O combo vem a vaca atolada, o combo vem o torresmo, vem o bolinho de aipim, vem a aipim frito e vem o bolo de aipim, um combo inteiro, R$20. Então você vem para o culto, pode pagar com Pix, fica à vontade. Então você vem para o culto e depois você vai poder levar o lanche. E à noite vai ter aipim fritinho, bolinho, tudo fritinho, tudo fresco, uma nova vaca atolada para você levar a tua janta. Vem o Festival do Aipim, realizado pela Sociedade de Mulheres. Já é tradição da nossa igreja, tá bem? Quero parabenizar também a Federação de Mulheres, a Sociedade de Mulheres, porque a Confederação está completando 140 anos na Igreja Metodista. Que bênção, e parabéns às mulheres. Amanhã nós temos a escola dominical às
9 horas da manhã, temos uma classe integração para a pessoa que quer conhecer a palavra de Deus. E depois o culto às 10 horas. Lembrando que todos os cultos de domingo de manhã nós temos a Eucaristia, a Santa Ceia. Venha tomar a Santa Ceia conosco. Pastor, não estou conseguindo viajar, moro longe, não tenho ido à igreja. Então você pode preparar o teu suco de uva, o teu pão, e a gente consagra daqui. É possível isso sim, né? Mas é importante que você esteja também presente, presencial, tá? Amanhã, na noite, também tem um grande culto de celebração com Santa Ceia. À noite, a ceia do Senhor, a Eucaristia, é todo primeiro domingo do mês. E durante a semana, a ceia do Senhor, durante o mês, todo domingo nós tomamos Santa Ceia de manhã. Amém, querido? Muito bom. Vamos parar de falar para falar com Deus. Orar pela família, orar pelos enfermos, orar pela saúde, orar, pela área financeira, orar pela igreja e por esse mundo que sofre. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração e pela sua família. Pai amado, Santo Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua maravilha, pela tua mão de misericórdia. Te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo. Deus amado, venha abençoar, Pai, o meu irmão e minha irmã. Deus, eu coloco nossa família diante de Ti. Peço pela Marisa, Lídia, Estevão. Peço pela conversão do Arthur. Deus, peço a Deus pelos enfermos, Pai. Nós temos colocado todos os enfermos diante de Ti, todos, sem exceção. Pai, peço a Deus em nome de Jesus pela nossa vida financeira. Traga o suprimento necessário. Peço também, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, pela vida, Pai amado, Deus da Igreja de Cristo na face da terra. Abençoe amanhã, o 14º domingo do tempo comum. Abençoe meu irmão, minha irmã, guarda a nossa vida. Pai amado, abençoe esse mundo que sofre, entra com a tua providência. Abençoa, Pai, todas as nações. Abençoa Israel. Abençoa o povo judeu no Shabat. Abençoe todas as nações. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, como é o do Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Com Jesus é só vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O meu Pai é maior do que tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz do Senhor Jesus, queridos.